A partir de agora, está entrando no ar o programa Enigmas Rasgando o Verbo. Apresentação: Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre, num programa Rasgando o Verbo, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Olá, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está sintonizado conosco. E vamos começar aqui, Kátia Gaia, agradecendo aos nossos patrocinadores. Com certeza vamos agradecer sim a Casa Shiva, A Cristiane Lantin, nossa terapeuta holística. a Color Ranges, esmaltaria em São Caetano do Sul. A Leila Ribeiro Ré, em Santo André. Denis Web Designer é o desenvolvedor do nosso site, o www.programenigmas.com.br e também o meu, www.soldegaia.com.br. E ao Tony Gandra, gratidão, Tony Gandra. Gratidão, Tony, e agradecemos a todos vocês que estão sintonizados conosco, que também entram no nosso site, veem todas as novidades que nós colocamos lá, e você já deve ter visto que nós temos lá. Estamos formando um grupo para o Egito no mês de agosto, com saída no dia 17 de agosto. São 12 dias maravilhosos neste berço da civilização tão antiga e misteriosa. É verdade, Kátia Gaia. E passaremos por Alexandria e desceremos o Nilo numa viagem mágica, cheio de conhecimento, de autoconhecimento, de muita espiritualidade, reconexão cósmica. E passaremos também, né, Kátia Gaia, pelo Vaticano, pessoal. Uma novidade aí, né, Kátia? Essa conexão na Itália e Vaticano, né? Nós iremos para Roma, será muito bom também. Vamos olhar um pouquinho com olhos além do que podemos ver e vamos realmente tirar nossas conclusões, assim como nós sempre falamos no programa. Faça suas próprias pesquisas. É isso aí. Anota o nosso telefone, pessoal. 3482-6381 e fale com a nossa produção. E já vai acertando aí a sua reserva, porque as vagas são limitadas, né, Kátia Gaia? Sim, vamos com a Skyway, é uma agência totalmente respeitável, ela tem o conhecimento, ela é referência na viagem para o Egito. Então, pode fazer sua reserva sem problemas. E uma coisa que nós gostaríamos também de colocar aqui neste programa é que você pode divulgar o seu produto, divulgar o seu trabalho, tanto na rádio quanto no programa Enigmas na Demais TV e no nosso site. Então, você quer ser visto, você quer ter visualizações, você quer ser comentado? Então, faça essa parceria conosco. O investimento é muito, muito baixo, perto de tudo que você vai receber. Então, pode entrar em contato com a nossa produção, 11 3482 6381. Nós temos, através do programa Enigmas na Demais TV, interesse de algumas parcerias com permutas. Então, dependendo do teu segmento, para a gente é importante essa divulgação e a permuta de serviços. Você pode entrar em contato, ok? Ok, nós aguardamos vocês então, pessoal. E hoje, mais um pedido, nós vamos atender um dos nossos internautas, né, Kátia Gaia? Isso mesmo. Nós Que vamos é falar sobre uma visão espiritualista dos acidentes. Bem, eu queria dizer que nós estamos vivos, né, em um mar de energia, sintonia e vibração. E tudo o que ocorre conosco é por simples similaridade de frequência. Portanto, somos totalmente responsáveis por tudo o que nos acontece. Como explicar um acidente de avião, de automóvel, um atropelamento, mesmo um terremoto, furacão, tsunami, enchentes, onde centenas de vidas são ceifadas?
ou mesmo acidentes, como o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, Kátia Gaia? Será que todas estas pessoas tinham que morrer da maneira como morreram? Ou aquela pessoa ela tinha de morrer desta forma mesmo? O que dizer de um motorista que dorme ao volante de um ônibus levando todos os passageiros à morte? Tudo isso a conscienciologia chama de acidentes de percurso. Mas por que ocorrem? Então, pessoal, neste programa vamos buscar resposta por meio de visões espiritualistas para entender por que pessoas acabam entrando nessa frequência e como fazer para mudar isso, buscando ter mais lucidez por meio do autoconhecimento e atitudes coerentes. O resgate de nossas ações contrárias à lei divina, ao bem e ao amor, pode ocorrer de várias formas, inclusive coletivamente, diz o Livro dos Espíritos, afirmando que para fazer o espírito avançar mais depressa, as calamidades ou acidentes são frequentes e necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem evolutiva melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Além disso, afirma, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar sua paciência e sua resignação ante a lei de frequência kármica, e ao mesmo tempo em que permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. E assim entendemos o sentimento de solidariedade que essas calamidades despertam, auxiliando todos a desenvolver o amor. O importante para os mais diretamente envolvidos, para que tenham o progresso devido, como está dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, é não falir pela murmuração, pois as grandes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas de forma evolutiva. É isso aí, pessoal. Então, quando algo acontece à nossa volta, ou com nossos parentes, amigos, a gente, antes de tudo, tem que procurar buscar compreensão. E nesta frase selecionada no Evangelho segundo o Espiritismo, está uma informação de cabal importância, que é o indício de aperfeiçoamento do espírito. E qual seria o objetivo prático de tudo isso? E como esses fatos atuam em nosso progresso e com que finalidade, hein? A resposta está na lei do progresso, que determina ao homem o progresso incessante, sem retrocesso no campo intelectual e moral. Cada um a seu tempo e seguindo o seu próprio ritmo, sendo que se o povo não avança bastante rápido, a lei da evolução lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Isso tudo está informado no Livro dos Espíritos, na questão 783. E como vemos, o progresso se faz sempre, e quando estamos atravancando, os evoluciólogos, em sua infinita bondade e justiça, lançam mão de instrumentos que nos impulsionam à frente. O objetivo é nos levar a cumprir uma escalada evolutiva, ou nossa programação evolutiva, saindo da nossa condição de imperfeitos moralmente, para seres mais regenerados, até atingirmos a condição de espíritos mais puros. Essa transposição de imperfeito moralmente para regenerado marca a atual fase de transição que vivenciamos, plena de flagelos destruidores, de calamidades, de acidentes com grande número de mortos. Nos evangelhos, segundo Mateus, Marcos e João, há várias referências aos sinais precursores de uma transformação no estado moral do planeta, caracterizada pelo anúncio de calamidades diversas que atingirão a humanidade e dizimarão grande número de pessoas. Tudo isso, ouvintes, para que, na sequência, ocorra um reinado do bem e sejam instituídos a paz, a fraternidade universal, confirmando a predição de que após dias de aflição virão os dias de alegria.
Isso tudo para que as pessoas possam entender por meio das vivências pessoais que precisamos integrar luz e sombra em busca de um upgrade evolutivo dentro desse imenso cenário chamado Terra. O que é anunciado nessas passagens não é o fim do mundo de forma absoluta e real, mas o fim deste mundo que conhecemos, em que o mal aparentemente se sobrepõe ao bem, e como afirma Allan Kardec, em O Fim do Velho Mundo, do mundo governado pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões. E para que esse novo mundo de relações universalistas se instale, é fundamental que a população seja preparada para habitá-lo, aprendendo a lidar com as sombras. Para tanto, todos nós teremos de equacionar alguns problemas do nosso passado, construindo assim nosso progresso moral e espiritual. O fato é, não há transformação sem crise, e catástrofes e cataclismas são crises que agitam a nossa humanidade, despertando-a para a solidariedade, a fraternidade e o bem. Temos, então, de ver a humanidade como um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual. Nesse contexto, pessoal, a fraternidade é a pedra angular desta nova ordem social, com o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência, assegurando a felicidade dos homens e de todos os seres da Terra. E para que possamos habitar este novo mundo, não temos de nos renovar integralmente, mas basta uma modificação nas disposições morais. E para isso, temos de equacionar débitos do passado e nos conscientizarmos de nossa condição de espíritos imortais, perfectíveis em fase de desenvolvimento de nossas potencialidades. E como forma, de acelerar esse processo de modificação da disposição moral, a presente fase é marcada pela multiplicidade das causas de destruição, até como forma de estimular em nós o desenvolvimento das nossas potencialidades no bem, pois o mal de hoje há de ser o bem de amanhã. O mal nada mais é do que a ausência de luz, A sombra é isso. Somente a educação do espírito poderá libertá-lo do mal, dando-lhe condições de alçar os mais altos voos no plano infinito da vida. O importante em tudo isto é mantermos a serenidade, olharmos para frente, divisarmos o futuro, pois a marcha do espírito é sempre crescente e ascendente. Sempre mesmo, Kátia. E é preciso descobrir quando o bem se é capaz de fazer, agora que o próprio crescimento não se detenha. Em todo ser humano, como ressalta o espírito de Clélie Duplantier em obras póstumas, há 3 caracteres: o do indivíduo, o do entre em si mesmo e do membro da família e do cidadão. Sob cada uma destas 3 fases, pode ele ser criminoso ou virtuoso, isto é, pode ser virtuoso como pai de família e criminoso como cidadão e vice-versa. Além disso, pode-se admitir como uma regra geral que todos os que ligam numa existência por empenhos comuns já estiveram juntos, trabalhando para o mesmo fim e se encontrarão no futuro até expiarem o passado ou cumprirem a missão que aceitaram. Afinal, o papel de cada um é entender que todos estamos ligados pelo princípio da inseparatividade. Essas calamidades, se olharmos para elas sob o ponto de vista espiritual, fundamentando nossa reflexão nos princípios espiritualistas, têm, portanto, objetivos saneadores que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera e significam a realização da justiça integral, pois a justiça divina para nosso reequilíbrio recorre a métodos purificadores e liberativos, de que não podemos furtar. Assim, tocados pelas dores gerais, ajudemos e oremos, formando a corrente da fraternidade, e estaremos construindo a coletividade harmônica,
sempre lembrando a advertência que a função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. E como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também as suas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em sua existência. Desse modo, estaremos utilizando nossos problemas como ferramenta evolutiva, não nos perdendo em murmurações, mas utilizando nosso livre-arbítrio como patrimônio. O progresso de todos os seres da criação é o objetivo de tudo o que acontece. Tenhamos a consciência desperta e procuremos entender o mundo à nossa volta, cientes de que a solidariedade é o verdadeiro laço social, não só para o presente, mas estende-se ao passado e ao futuro, pois que aos mesmos indivíduos se encontram e se encontrarão para juntos seguirem as vias do progresso, prestando mútuo concurso. Eis o que faz compreender a espiritualidade pela equitativa lei da reencarnação e de continuidade das relações entre os mesmos seres. Isso em todas as teorias reencarnacionistas, né? E mais, graças a essa espiritualidade maior, compreende-se hoje a justiça das provações, desde que as consideramos uma amortização de débitos do passado. As faltas coletivas devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos as praticam, e aqueles que pensam, né, na evolução dos seres, estão sempre trabalhando, ajudando a todos nós, reunindo-nos em grupos de forma a favorecer a correção deste rumo, amparando-nos e nos fortalecendo para darmos conta daquilo a que nos propomos, além de nos equilibrarem para podermos auxiliar o outro com os nossos pensamentos positivos. Em relação, né, aos desencarnes coletivos, no momento do acidente ou catástrofe, aqueles espíritos que ali se encontram manifestam certa sintonia um com os outros, devido ao comprometimento que têm perante a falta que cometeram e que devem resgatar. Tanto que quem não se sintoniza se livra da morte, ou consegue escapar, ou é levado a desistir de estar naquele lugar. Então, se se sintonizou, você pode se livrar mesmo. E os espíritos são induzidos a se reunirem uns aos outros devido à frequência que emitem pela culpa, mesmo inconsciente, da falta cometida em grupo. Pois é, esse processo de resgate, né, também pode levar séculos de preparação, onde a espiritualidade responsável espera a hora e o momento em que todos estejam reunidos. É uma tarefa difícil e complexa, devido aos diferentes estados em que se encontram os espíritos envolvidos, ora desencarnados, ora encarnados. Realmente é complexo reunir tantas pessoas que tiveram encarnações diferentes, mas que em cada uma delas estiveram juntas em determinado ato negativo ou criminoso. Com certeza, a pessoa levada por uma circunstância está no lugar da tragédia. Mas, como vemos, em muito caso é um processo trabalhoso, pois passam, às vezes, séculos até chegar o dia do resgate. E certamente a espiritualidade trabalhou para que esses irmãos, né, se encontrem para resgatar esse débito e sanar essa continha kármica. Em relação às balas perdidas, acidentes de trânsito é o mesmo caso. Sabemos que ninguém nasce com a missão de matar alguém, seja de propósito, como nos casos de balas perdidas, ou por imprudência no trânsito. Mas o que se dá é que a pessoa que morre por estes acidentes, essa sim veio com a expiação de ter uma morte violenta e repentina. É verdade. Então a vibração em sintonia kármica, ela usa, né, o livre-arbítrio de quem escolheu sanar débitos de outras existências. E principalmente se essas pessoas estiverem fora de sua rota essencial, ou seja, fora da sua programação existencial. Elas são levadas por frequência e vibração a acidentes de percurso. Então, pesquisando o que afirma várias teorias espiritualistas, estamos num grande Big Brother e nada ocorre ao simples acaso. Ou seja, se queremos que algo mude, desejamos proteção
precisamos mudar a nossa frequência. Sem dúvida, Katia Maia. Pois é, ouvintes, somos totalmente responsáveis por tudo que nos ocorre e atraímos para nós o que ressoamos ao universo. E também, amigos, perdemos o amparo espiritual quando saímos fora da nossa rota essencial, ou seja, quando andamos na contramão da evolução. E para não aumentarmos mais ainda nossos débitos kármicos, atraímos acidentes de percurso como uma forma até de nos frear para que a gente não caia num processo, né, de estagnação espiritual. Benditos acidentes de percursos em muitos casos. É verdade. A espiritualidade se aproveita de uma situação inevitável e coloca a pessoa frente a frente com um dispositivo que o levará à morte repentina de que ela necessita como resgate. Situação inevitável, porque tudo que a espiritualidade puder fazer para evitar que o homem cometa mais débitos, ela fará, para que possamos dar um upgrade evolutivo em nossas multisséries existenciais aí, né? Mas essa roda evolutiva não impedirá que ninguém cometa um ato por livre escolha. É nesses casos em que essas situações são aproveitadas, mas sempre sem exceção. O que sofre o acidente deveria sofrer e que quem não tem comprometimento é desviado da situação. Devemos compreender que uma pessoa que não tenha comprometimento dificilmente será vista por bandidos ou sofrerá acidentes de percurso, pois ela ressoa em outra vibração. Então, a partir daí, entenderemos que a nossa maior proteção é nossa consciência tranquila e trabalhando em prol do melhor para todos. Fato é, amigos, não são muitas as pessoas prontas para buscar o esclarecimento. Há muito mais pessoas buscando consolação para os dramas de suas vidas. Antes consolar do que ser consolado, né? Admiro muito as pessoas que têm a mesma postura em todas as situações. Eu acho que é um sinal de superioridade moral. Nós que ainda não chegamos a este estágio, de tempos em tempos precisamos rever conceitos, precisamos também perguntar se ainda permanecemos com a mesma opinião acerca de um determinado assunto. Fato é que é melhor consolar ou esclarecer. Eis a questão. Buscando esse questionamento, notamos o quanto a prática, algumas vezes, se distancia da teoria. E, simplificando, falar é uma coisa, fazer é uma outra bem diferente. E a missão deste programa Rasgando o Verbo é esclarecer particularmente que somos favoráveis aos esclarecimentos, pois a consolação é como um chazinho para gripe, que pode fazer com que o doente se sinta melhor, mas não cura. Para as pessoas que já estão prontas para aprender mais, que já têm capacidade intelectual e disposição emocional para avançar em conhecimentos, o esclarecimento é necessário. Consolar uma pessoa que já está preparada para aceitar novas ideias é um engodo, é uma farsa. É o mesmo que dar uma lição muito fácil para uma criança inteligente. Ela termina a lição rápido e fica se achando o máximo, enganando a quem? A si mesmo. É verdade. Uma criança inteligente deve receber uma lição de acordo com a sua capacidade. Se ela só recebe lições fáceis, pensa que é melhor do que é de verdade e não se prepara para os maiores desafios. O mesmo acontece com quem já está pronto para ser esclarecido e ainda continua sendo consolado, ou seja, fica na zoninha de conforto, né? Alguém nessa situação começa a ser condescendente consigo mesmo, desculpando seus erros e falhas, sentindo-se vítima das circunstâncias. Quando passar por uma crise mais grave, não saberá como agir, pois não se preparou para cobrar de si mesmo, não aprendeu a analisar as suas atitudes, não consegue lidar com a culpa gerada por um erro em grandes proporções. Acreditamos que todos, de acordo com sua capacidade, devem procurar se esclarecer. Só que isto é o ideal. A prática se mostra bem diferente do ideal. Não são muitas as pessoas prontas para buscar o esclarecimento.
Há muito mais pessoas buscando consolação para os dramas de suas vidas. É só olhar para as religiões e seus pedintes. Fato. Há pessoas que precisam de consolo urgente, assim como uma pessoa faminta anseia por um pão, um prato de comida. Essas pessoas, elas necessitam de palavras de esperança, de promessas de conforto íntimo, de apoio moral. E como dizer para uma pessoa amarga, desgostosa com a vida, que as doenças e dores que ela vive se queixando são provocadas por ela mesma, né? Como dizer para alguém que sente falta de um ente querido desencarnado, que a situação do falecido pode não ser das melhores e que a angústia de quem fica só atrapalha quem partiu. Pois é, quem não tem nenhum conhecimento vai achar que nós estamos loucas. Não eles, né? Mas assim, gente, vamos buscar mesmo esses questionamentos. Então, como dizer a uma pessoa que sofre privações materiais que só ela, com seu esforço, perseverança e confiança em si própria, poderá mudar esse quadro de maneira definitiva? Como dizer a alguém que vive se queixando de que nada dá certo em sua vida, que é exatamente essa postura de desânimo e de desconfiança que faz com que tudo saia errado, que é o negativismo que atrai coisas negativas. Como adolescentes hoje, né, ou crianças, conseguem ser tão negativas, tão reclamonas, falar tantas coisas negativas? De onde elas conseguem tirar isso? Né? Frequência, Cátia, elas entram numa frequência e acham que isso é normal. Enquanto que o Gente, normal é ser feliz aqui na Terra. não é? Poxa, eu adolescente eu era muito feliz. Então não perca tempo, volte à sua rota consciencial verdadeira, né? E para essas pessoas, o esclarecimento não é oportuno, né? Dentro desses vários exemplos que citamos acima, pelo menos não de maneira direta e franca. Para essas pessoas, o esclarecimento tem que ser a conta gotas, porque elas não vão aguentar. E elas não vão entender também, né, Kátia? Você já está pronto para esclarecer a si mesmo? Preste atenção à palavra esclarecer. Tornar claro, afastar a sombra. Esclarecer é iluminar. E isso ninguém impõe a ninguém. É uma iniciativa absolutamente pessoal. Ou você acha que chá cura gripe? Então, para se livrar de acidentes de percurso, busque ser esclarecido, ter luz interna, lucidez perante a vida em suas ações, mantenha a coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Procure analisar parcial e genericamente alguns aspectos de mortes violentas através de acidentes ou desastres dolorosos. O que ocorre com as pessoas que são surpreendidas com a morte física em um desastre? Quais as sensações e emoções que as vítimas de um acidente fatal sentem ou vivenciam nos momentos desse tipo de morte? Tornaremos por fundamentação teórica os ensinamentos espiritualistas e, com base em informações confiáveis, pode-se estabelecer alguns princípios gerais para elucidar a dinâmica do fenômeno morte ou desencarnação e o processo do morrer propriamente dito. Bem, em princípio, pessoal, é necessário esclarecer que a morte é um fenômeno natural inerente à dinâmica da própria vida. E o que morre é apenas o corpo físico, isto é, passa por uma série de transformações psicobiofísicas, de degradação energética, com rupturas dos centros vitais bioenergéticos que integram os diferentes sistemas atômicos e celulares, componentes de tecidos, órgãos, aparelhos e demais sistemas interativos que compõem o organismo humano como um verdadeiro ecossistema de manifestação vital. Resumidamente, na visão materialista, a morte significa o caos orgânico irreversível, culminando na cessação de todas as funções vitais e, consequentemente, desagregação do organismo físico através da decomposição cadavérica, nada restando após a morte propriamente dita. Na visão espiritualista, de um modo geral, algo sobrevive após o fenômeno da morte física.
Eu não tenho dúvidas disso, Katia Gaia. E sem maiores detalhes ou considerações filosóficas, a espiritualista, de um modo geral, admite a existência da alma e do espírito. Portanto, ao morrer, independente do gênero da morte ou desencarne, a alma ou o espírito sobrevive, continuando a viver no mundo espiritual em outros padrões de onda. Porque energia é indestrutível. O espiritualista descortina um horizonte mais amplo, tendo um acervo de ensinamentos esclarecedores sobre a dinâmica da morte e do morrer, relacionando ao gênero de vida consciencial da criatura humana, independente da faixa etária, sexo, raça, cultura, religião, posição social, etc. Assim sendo, a vida inteligente, consciencial, não se extingue com a morte física propriamente dita. Até a ciência está dizendo isso hoje em dia. O eu consciencial, o espírito, ser pensante, volitivo, dotado de instinto, emoção, sentimento, razão, linguagem conceitual e demais atributos humanos, ao passar pelo fenômeno da morte do corpo físico, de acordo com seu estágio evolutivo espiritual, terá maior ou menor autonomia e maior ou menor lucidez consciencial, cognitiva, afetiva, volitiva, para compreender as diferentes fases do processo da sua morte física propriamente dita. Assim sendo, absolutamente cada consciência, de acordo com seu biorritmo e tempo de assimilação e vontade de reconstruir o próprio destino para melhor, terá tantas oportunidades de aprendizagem autorredentora quantas necessitar para construir a própria plenitude consciencial e existencial ao longo das vidas sucessivas. Deste modo, pessoal, na visão espiritualista, a vida é imperecível e o ser humano é um agente co-criador, integrante do plano divino da criação e, consequentemente, arquiteto do seu próprio destino, feliz ou infeliz. Essa teoria se faz necessária no sentido de estabelecer alguns princípios gerais relativos ao fenômeno da morte e do seu próprio significado. A morte é apenas uma mudança de estado de ser, de pensar, de sentir e de agir, e é natural a reação de rejeição e da não aceitação da morte, seja ela em qualquer situação. Entretanto, Katia Gaia, parece haver em todas as criaturas, ao longo das diferentes épocas da história, a crença mais ou menos generalizada na sobrevivência espiritual do ser humano. E nos tempos atuais, com o advento da tanatologia, como uma área de investigação e conhecimento científico, o tabu da morte aos poucos vai se transformando numa visão mais realista e com o progresso das investigações dos fenômenos paranormais que ocorrem com doentes terminais nas experiências de chamada morte aparente. Como decorrência, a morte está sendo encarada com maior naturalidade, despida daqueles parâmetros fúnebres de décadas atrás. E neste particular, a contribuição das teorias espiritualistas é inegável e valiosamente significativa para desmistificar a morte como algo terrível, assustador e um caminho sem volta. A morte é apenas tão somente uma transmutação profunda psicobiofísica, anímica e consciencial, refletindo intensamente no pensar, sentir e agir do ser humano, que deixa de se manifestar na vida de relação do plano físico, através do corpo psicossomático, para continuar a pensar, sentir e agir sem esse instrumento físico, no reino dos espíritos, em outros padrões de ondas, ou em outros multiversos. Fato é, como disse lá atrás, somos indestrutíveis, somos energia pura. A morte não passa de uma ilusão. Assim, igualmente, a vida continua em outras tonalidades vibratórias, por meio da manifestação dos pensamentos e da vontade, de acordo com o grau de evolução e maturidade consciencial e espiritual, alcançando em sua última experiência reencarnatória. Portanto, pessoal, vamos abrir bem nossos olhos antes de fechá-los e sermos nesta e em todas
as nossas existências seres melhores, né, Cris? Sermos nosso máximo melhor possível, né? Sabe, eu acho que está na hora de, como seres humanos, a gente realmente exercitar a nossa humanidade, né? A gente sermos, todos nós sermos mais é, humanos e no sentido de respeitar todas as formas de vida e através desse respeito, com certeza, nós teremos uma moratória existencial, que significa que nós poderemos ficar até mais aqui, fazendo o máximo melhor possível para todos os seres. Você vê que tem pessoas, né? Isso a gente vê claramente que parece que tá para morrer, né, Katia? E de repente a pessoa fica boa e vive mais 20 anos. O que é isso? A pessoa está tendo uma moratória existencial. De alguma forma ela tá influenciando de forma muito positiva o meio que ela está. Então, vamos tentar fazer isso, não para ficar um pouco mais, mas que a gente deixe nessa passagem um caminho de luz para todas as pessoas que estão chegando, que estão partindo, e para a gente mesmo, né, Katia Gaia? Com certeza. E realmente é um assunto que nós temos muito a refletir, porque nós somos os mensageiros dos acontecimentos. Então, aquilo que nós vamos emanar é o que iremos atrair. Eu digo isso, por exemplo, pessoal, porque assim, um dia que eu vibrei muito que eu queria morrer, eu quase consegui. E eu sou testemunha disso, né? Então, vamos sair desse Você foi a negativismo, né? última pessoa que eu falei exatamente antes que aconteceu o acidente. Então, então, É nós isso somos mesmo. responsáveis. A gente entrou numa faixa de vibração negativa, é claro que a gente vai atrair coisas negativas. Nós somos uma grande antena. Então, vamos potencializar em nós o nosso máximo melhor possível, para que a gente possa atrair para as nossas vidas o melhor para todas. Isso. Gratidão, Katia Gaia. Gratidão, internautas. Gratidão e façamos das nossas experiências um grande aprendizado. Não vamos simplesmente coletar essas lembranças e esquecê-las. Vamos colocar em prática no nosso dia a dia e lembrar que a cada dia é um recomeço. Então, que vale muito a pena viver e prestar atenção na vida. Como diz um velho ditado, para a borboleta, quando ela está se transformando, né? Quando ela sai do casulo, na realidade pode parecer para quem vê uma morte, mas é um renascimento quando ela abre as asas e voa, né, Katia Gaia? Então que sejamos assim, né, Katia? E sempre, né, Cris? E Vamos sempre. agradecer e essa transformação sempre faz parte. Que bom que nada para. Que bom que tudo muda. E até o próximo, pessoal. Rasgando o verbo. Gratidão, pessoal.